Olá, tudo bem? Estamos aqui na sede do Sindicato dos Mineradores de Brumado e Microrregião, onde vamos conversar neste momento com o presidente Edio Pereira, o Edio Continha, que vai falar para a gente sobre alguns assuntos, algumas ações aqui relacionadas a essa categoria. Edio, bom dia. Para começarmos aqui, né, esse bate-papo, essa entrevista, passamos por esse período de pandemia, as coisas estão retornando agora novamente. Eu gostaria de saber de você como está aí o sindicato diante dessa crise, né, da pandemia, da crise econômica, do desemprego, que de certa forma aí atingiu todo mundo. Nessa categoria dos mineradores, como é que vocês têm agido? Como foi toda essa situação? Bom dia, Fabiano. Realmente não tem sido fácil. Foi uma luta do movimento sindical para que a gente sustentasse as conquistas dos trabalhadores. Tem mais de 2 anos que nós estamos em plena pandemia, um governo que implantou uma crise violenta no país, que vem trazendo um reflexo muito duro para os trabalhadores, desemprego, tudo por conta da crise. Mas, não obstante a isso, o movimento sindical no Brasil, e no caso específico, nós mineradores, temos sustentado, temos garantido todas as conquistas dos trabalhadores. Aqui em nossa base não houve desemprego. As empresas que tiveram dificuldade financeira, nós fizemos acordos de redução de jornada e conseguimos manter os empregos. Avançamos em algumas conquistas, que é algo inédito, você avançar em conquista quando você está em crise econômica, mas conseguimos avançar. Além de não perder nenhum benefício conquistado ao longo dos últimos anos, a gente conseguiu avançar em algumas conquistas aqui em nossa base. Por exemplo, nós conquistamos agora recentemente, tivemos uma grande vitória. Foi o quê, essa vitória? Foi um prêmio de motivação da produção. O que significa isso? Os trabalhadores, as empresas estabelecem metas de produção. Se os trabalhadores cumprirem essas metas, são pagos prêmios. No caso mesmo da RD aqui em Brumado, em Caxité, é R$ 550 por mês por cada empregado, caso ele consiga produzir as metas estabelecidas, caso ele consiga cuidar dos equipamentos das empresas. E isso foi uma conquista histórica aqui em nossa região, em nosso estado. Nós não temos exemplos de que outras categorias conseguiram isso. Então, resumindo aqui, não obstante a pandemia, não obstante a crise que o país atravessa, resultando em desemprego, nós, mineradores, conseguimos manter todos os nossos benefícios e conseguimos avançar em algumas delas, como te dei esse exemplo aí. Salários, toda a database nós conseguimos, pelo menos a inflação, que é o mínimo necessário, a gente conseguiu garantir a inflação, recompor o salário dos trabalhadores, que aí por fora, pelo Brasil afora, os acordos e convenções que foram fechados, geralmente o reajuste foi parcelado, nós conseguimos aqui de forma em parcela única, a empresa pagou de vez, a única exceção aqui foi a Magnesita, que realmente tem sido uma grande decepção para a nossa região, a Magnesita, né, porque é a maior empresa de refratários do mundo e foi a única que botou o pé na parede e não quis pagar o reajuste, não quis pagar a inflação em uma parcela única. As demais empresas nós negociamos e conquistamos para os trabalhadores o reajuste integral. Então, realmente, o sindicato tem cumprido a sua missão, motivo pelo qual a gente continua tendo a credibilidade e o respeito dos nossos trabalhadores. Edio, a gente sabe, né? A gente sabe que uma das funções do sindicato é principalmente lutar pelos direitos aí, né, dos seus associados, das pessoas envolvidas na categoria. E eu sei que tem uma ação, né, aí que foi empregada aí no Supremo Tribunal Federal, né, em relação aí em benefício aí da categoria. Fala sobre essa ação para a gente. Importante, boa pergunta, viu, Fabiano? Realmente tem uma ação tramitando, uma ação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tramitando no FGTS, no STF, Supremo Tribunal Federal, que pede a substituição da correção do Fundo de Garantia pela TR, pelo INPC. Essa ação será contemplada os trabalhadores que estão trabalhando a partir de 99 até 2013. Nós entramos com essa ação também na Justiça Federal e o juiz de primeira instância, em Vitória da Conquista, mandou suspender até que o Supremo julgue essa ação que está prevista agora para o segundo semestre desse ano. O nosso sindicato aqui impetrou essa ação para os trabalhadores desde julho de 2019 e estamos assim confiantes
e não temos nenhuma dúvida que nós conquistaremos esta vitória. Só tem uma coisa interessante aqui, que o sindicato, nessa ação, só vai apresentar os trabalhadores que são sócios da entidade. Os acordos coletivos são feitos para todos os trabalhadores. Mas essa ação específica, o sindicato só vai defender os trabalhadores que são associados à entidade. Daí a importância, né, de estarem associados, né? Exatamente. Então, não tem sentido você entrar com uma ação como essa para todos os trabalhadores. Porque o que vai acontecer? Os associados vão chegar para a gente e falar, ó, Edio, não tem sentido a gente ficar sócio no sindicato. Uma vez que quem não é sócio está tendo os mesmos direitos, então a gente queria até aproveitar aqui, já que o Supremo está previsto para julgar essa ação agora no segundo semestre, nós queremos fazer um chamamento aqui àqueles trabalhadores da nossa base, da Magnesita, da IBA, da Xilolite, da VIX, da MFAB, da Bahia Mineração em Caxité, da Brasil Iron em Piatã, para procurar o sindicato, fazer a sua filiação, que tão logo o Supremo paute essa ação para ser julgada, nós vamos apresentar a relação e, infelizmente, nós só vamos apresentar a relação, os nomes dos trabalhadores que são sócios do sindicato. É importante se fortalecer o sindicato é luta, se está ruim com o sindicato, pior sem ele. Então, os trabalhadores que não são sócios precisam ter consciência, porque hoje Fabiano, a única ferramenta, o único instrumento que o movimento sindical, que os trabalhadores têm para defender seus interesses, é o sindicato. O sindicato realmente é de luta, é um sindicato classista, é um sindicato que está com os trabalhadores defendendo diuturnamente os seus direitos. Motivo pelo qual eu faço esse chamamento, faço esse apelo para aqueles trabalhadores que ainda não se filiaram, procurar a entidade, se filiar, porque, infelizmente, aqueles que serão sócios, que não estão sendo sócios, nós não vamos encaminhar os seus respectivos nomes para o Supremo, para que a gente possa ter essa grande vitória. Ed, a gente sabe que essas empresas, principalmente as mineradoras, elas trabalham visando lucro, né, na verdade. Eu gostaria de saber de você se esses lucros eles são compartilhados de alguma forma, né, assim como outras empresas às vezes costumam fazer com os colaboradores. Fabiano, você bateu na ferida. As empresas, no regime capitalista, obviamente, só pensam em maximizarem os seus lucros. Quanto menos pagar ao empregado, maior vai ser sua lucratividade. Felizmente, em 2000 foi aprovada uma lei que criou a participação dos empregados no lucro da empresa. E já em 2006, o nosso sindicato começou a negociar com as empresas, e lá para cá nós fizemos vários acordos garantindo a participação dos empregados nos resultados, nos lucros de cada uma das empresas aqui da nossa região. É uma conquista importante, porque hoje o trabalhador, Fabiano, nesse mundo globalizado, cuja concorrência é cada vez mais acirrada, felizmente nós temos essa conquista, tem empresas que pagam até 1,2 salários nominais. E a nossa decepção aqui é a RHI Magnesita, que, como você sabe, é a maior empresa de refratários do mundo, e é quem paga a menor participação dos empregados em seu lucro. E, para piorar, nos últimos 3 anos, ela não pagou como lucro, ela pagou como bônus. Qual é a diferença do bônus para o lucro? O bônus, os empregados são taxados em INSS, em imposto de renda, dependendo do salário de cada um. E isso, o que significa isso? É tirar do empregado para dar para o governo. Enquanto a maioria das empresas, enquanto as demais empresas pagam com participação no resultado, para não ter taxação dos seus empregados, a Magnesita, além de pagar o menor percentual, ainda paga na forma de bônus que tira do trabalhador e coloca no governo, que é uma vergonha, uma decepção para todos nós aqui. Como eu te falei, tem empresas aí que pagam até 1,2 salários nominais. O pessoal da Magnesita, os empregados da Magnesita, que são responsáveis, vestem a camisa, são compromissados, como todos os demais trabalhadores, receberam, em média, 70% do salário nominal. Então, isso é uma grande diferença. Para a gente é uma decepção. Inclusive, o sindicato daqui está articulando com o sindicato de Contagem, que representa os empregados do Magnesita lá em Contagem, para, se ela manter essa política de bônus, esse ano a gente ingressar com ação judicial para reverter essa realidade e dar ganho para os empregados, porque não tem nenhuma justificativa plausível para ela deixar de pagar a PRV e pagar na forma de bônus que está prejudicando, está taxando seus empregados. É uma decepção.
Nós lamentamos essa postura da empresa, que realmente por ser a maior empresa de refratários do mundo, e aqui na nossa região nem se fala, ela deveria dar um exemplo e pagar a maior participação. Uma insatisfação generalizada no conjunto de seus trabalhadores, inclusive aqueles que têm cargo de chefia e também se sentem prejudicados como os demais. Edio, para finalizarmos, deixe suas considerações finais, né, e agradeço por essa entrevista, por esses esclarecimentos feitos, não só à categoria aí dos mineradores, como à população em geral, de como agem aqui o Sindicato dos Mineradores de Brumado e Microrregião. Eu que agradeço, Fabiano, a oportunidade de dizer que os mineradores é uma referência hoje aqui na nossa região e também na Bahia. Um sindicato de luta, um sindicato classista, um sindicato que tem lado, um sindicato que não é tucano, que não fica em cima do muro, um sindicato que defende diuturnamente os trabalhadores. E, por ser essa referência, nós conseguimos hoje representar os trabalhadores de várias empresas em várias regiões, em Piatã, a Brasil Iron, em Caetité, a Bamin, em Ituaçu, quando tinha o cimento, toda essa região hoje, onde tem mineração, o sindicato representa. E eu queria até aproveitar a oportunidade para poder agradecer os nossos diretores. Nós temos uma diretoria, sou o presidente do sindicato, mas nós temos uma diretoria que é unida, coesa e que está, assim como nós, diuturnamente na defesa dos interesses dos trabalhadores. Nossos diretores são até mais cobrados do que eu como presidente, porque eles estão na base, eles estão nas empresas e diuturnamente têm um contato com os trabalhadores, mas é uma diretoria unida que dignifica os mineradores e esse é o motivo pelo qual o nosso sindicato hoje é uma referência. E além disso, essa referência ela é confirmada pela credibilidade, pelo respeito que nós temos dos nossos, principalmente dos nossos associados, mas também dos trabalhadores em geral. Então, estaremos aí diuturnamente na luta em defesa dos trabalhadores. Beleza, falamos aqui com o Edio Pereira, o Continha, presidente do Sindicato dos Mineradores de Brumado e Microrregião. Essa é mais uma reportagem de Fabiano Neves, desta vez aqui na sede do Sindicato dos Mineradores em Brumado.